Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho do Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água e uma garrafinha, para que possam ser fluidificados pelos irmãos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura e a prece inicial. Boa noite a todos. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem, sim, tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Agora, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir que nos abençoe em mais esse Evangelho no lar. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Nádia. E já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos iniciar a leitura do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver. A primeira questão que se apresenta é esta: por quê? Não são igualmente ricos todos os homens? Não o são, por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ana Marisa, eu quero comentar esse trecho do Evangelho destacando a palavra conservar. Desde há muito ouvimos dizer que a natureza é pródiga, ou seja, que ela nos dá, distribui, faz, entrega com profusão e sem dificuldade, que Deus é Pai de amor e generoso. Isso tudo é verdade. E, desta forma, não temos, assim, o cuidado de observar como é que isso se dá. Precisamos entender que a natureza é pródiga em nos dar, mas não na velocidade que estamos exigindo dela atualmente. Tudo tem um limite para o nosso usufruto. E eu digo usufruto, pois usufruto é o direito de gozar de um bem que é de outro por um período estipulado. E é bem isso, né, que nós vivemos aqui. Tudo que temos nesta terra nos é dado como empréstimo. E algo maravilhoso que recebemos, e todos nós possuímos e podemos fazê-la crescer sempre mais e mais, é a inteligência. Essa ferramenta importantíssima que Deus nos dotou, se usada corretamente, vai nos dar muitas alegrias aqui neste mundo durante a presente encarnação. É com ela que vamos aprender a conseguir aquilo que temos necessidade. Vamos multiplicar os bens e dons que temos. E o mais importante, aprender a conservar tudo que conquistamos, dando devido valor. Já está provado que não somos igualmente ricos porque não temos as mesmas capacidades, não temos a mesma inteligência. E por não sabermos conservar o que possuímos, pouco ou muito, acabamos perdendo. Mas Deus não nos criou para vivermos apenas uma vida na matéria. Iremos, isso para a nossa evolução, vivenciar as diversas situações que as encarnações vão nos proporcionar. E em cada uma delas vão desenvolvendo cada vez mais nossa inteligência para o bem viver de acordo com as leis de Deus. Se não somos ricos materialmente em uma encarnação, poderemos ser em outra, ou já fomos em anteriores encarnações. Se conseguirmos conservar o aprendizado,
não teremos dificuldades em passar por necessidades materiais, pois teremos o conhecimento que, seguindo o que nos ensinou Jesus, seremos muito ricos com um pouco de bens materiais. Então, conservar, seja o conhecimento quanto os bens materiais, vai nos dar as condições de melhorarmos cada vez mais a nós mesmos e o próximo pelo trabalho da caridade. E seremos bem ricos. Irandi, eu lembrei agora que a gente estava estudando sobre as riquezas materiais e qual é a verdadeira riqueza, né? E nós estamos falando aqui exatamente isso, né? Nós estamos preocupados na distribuição da riqueza material, porém, a verdadeira riqueza não é essa, né? Nós conversamos sobre isso, que a verdadeira riqueza, ela está no que aprendemos, né? No que nós estamos juntando em termos de amor, de amigos, de caridade, né? E isso é que vamos levar para a nossa vida espiritual, não é mesmo? Exatamente, por isso que o conhecimento é muito importante, né, para que a gente possa trabalhar essa riqueza que você está falando. Muito bem. Então, dando sequência à leitura do nosso Evangelho, ele diz assim, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo desse ela a cada um necessário, já não haveria o estímulo que impulsiona os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Irandi, meu amigo, eu quero falar sobre esse trecho do Evangelho, destacando a aptidão. O Espiritismo nos mostra a importância de reconhecer e desenvolver nossas aptidões, não apenas para o nosso próprio benefício, mas também para ajudar os outros e contribuir para um mundo melhor. Essas habilidades podem se manifestar em diversas áreas, como as artes, ciência, educação ou caridade. Exemplo, alguém com aptidão para a música pode usar seu talento para alegrar as pessoas e criar momentos de reflexão. Alguém com aptidão para ensinar pode ajudar os outros a crescerem com conhecimento e sabedoria. Já na caridade, tem pessoas que nascem com o talento natural para ajudar os outros, através de ações práticas, como ajudar um abrigo, ou oferecendo apoio emocional a amigos e também familiares, sempre de forma positiva. É importante saber que nunca é tarde para descobrirmos a nossa aptidão. Eu mesma descobri depois dos 50 anos, quando tive que cuidar da minha mãe. Agora sou cuidadora e amo minha profissão, ou melhor, minha aptidão, e faço com amor e carinho. Mas nem todos têm o mesmo entendimento das suas aptidões. A capacidade financeira, por exemplo. Muitos não têm interesse nessa questão. Muitas vezes por educação, experiências passadas ou ambiente onde cresceram. Exemplo. Vamos supor que duas pessoas ganham o mesmo salário. A primeira pessoa foi ensinada desde cedo a importância de poupar e investir. Ela consegue aumentar seu patrimônio com o tempo. A segunda pessoa não teve essa orientação da família e acaba gastando mais do que ganha e não sabe como fazer para render seu dinheiro. Aptidão é uma questão de aprendizado e oportunidades. No Espiritismo, podemos entender que temos nossas próprias lições a aprender nessa vida e que a experiência financeira faz parte desse processo.
Então, Nádia, é exatamente isso que você falou, sabe? Nós precisamos trabalhar essa nossa aptidão para desenvolver aquilo que é necessário para nós e para o próximo, seja riquezas, sejam conhecimentos, né? É isso mesmo, Nádia. Obrigada, Erandir. Bom, dando continuidade aqui ao nosso evangelho, se Deus é concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la produzir para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e a bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. Nádia, e eu gostaria agora de usar essa palavrinha, livre-arbítrio, e colocar no texto que você leu. Então, vamos lá. Antes de comentar, eu acho importante definir o que entendemos por livre-arbítrio. No dicionário diz que é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Agora, o livre-arbítrio, na visão espírita, é uma dádiva divina que nos permite evoluir e crescer espiritualmente. No entanto, é importante compreender que essa liberdade não é absoluta, mas sim condicionada por diversos fatores. Ao exercermos nosso livre-arbítrio, devemos ter consciência das consequências de nossas escolhas e buscar sempre agir de forma justa e compassiva. Então, meus amigos, nós perguntamos por que Deus concede o livre-arbítrio às pessoas que aparentemente não o utilizam para o bem comum, não é mesmo? Essa é uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. A prática do bem deve ser resultado dos esforços e da vontade individual. Se o homem fosse conduzido ao bem, perderia a capacidade de agir por si mesmo e se tornaria um mero instrumento passivo, faria quase no automático. Porém, Deus nos presenteou com o livre-arbítrio, o que torna o ser humano responsável por suas escolhas, boas ou ruins. Elas modam quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Essa liberdade, ela é fundamental para o aprendizado e o crescimento espiritual. Sem essa responsabilidade, não haveria mérito na prática do bem, nem culpa na prática do mal. Pois bem, como diz o texto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la produzir para o bem de todos. A resposta é para que cada um utilize seu livre-arbítrio. O homem tem a lei de Deus gravada em sua consciência. Se usa para o mal, será punido. Se usa para o bem, será recompensado. Então, a desigualdade da riqueza é o resultado do livre-arbítrio e das leis naturais que regem o universo. É uma oportunidade para cada indivíduo aprender e evoluir espiritualmente. Silvia, não é difícil? Oi, minha querida, fala. Eu estava prestando atenção aqui na hora que você estava explicando sobre o livre-arbítrio, né? E eu penso que é por isso que a gente tem que estudar muito o Evangelho. Ele traz as respostas que a gente precisa, né? Porque a gente nasce, né? Vamos dizer assim, igual um bebê, né? Não sabemos nada. Se a gente não se capacita para o mundo, a gente não sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado fazer. Por isso que temos, para saber utilizar bem o nosso livre-arbítrio, né, fazer esses estudos, acompanhar a mensagem de Jesus,
Só assim a gente vai aprender e usar bem as nossas escolhas, não é? É exatamente isso, Antina. Só para complementar, minhas irmãs. E como o Evangelho diz, o homem tem a lei de Deus gravada em sua consciência. Então, imagine, se a gente tem a lei de Deus gravada em nossa consciência, e se a gente começa a tomar as melhores decisões, ajudando não só assim, mas aos outros, como fica importante esse processo, né? Com certeza, Socorro. É isso mesmo, minha gente. Então, vamos dar continuidade à leitura do Evangelho. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Silvia, eu queria comentar esse trecho do Evangelho, enfatizando o progresso. Se permite? Com certeza, Ana Maris. A prova da riqueza não é fácil para ser vencida. Aliás, na minha opinião, é uma das mais difíceis a vencer. Pelas consequências que ela provoca, a prova da riqueza é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano. Uma forma de testar-lhes a capacidade moral mediante o uso correto da riqueza na prática do bem e da caridade. Sendo homens depositários, administradores, dos bens de Deus, ele pôs em suas mãos esses bens, então ele tem que superar a ganância e a avareza, proporcionando meios de sustento de outras famílias, com empregos, educação, vestimenta, etc., moradia, fazendo investimentos nas áreas de tecnologias e cuidados com o planeta, desenvolvendo sistemas de esgoto, de água, para aumentar o fornecimento, porque aumenta a população, é necessário que exista esse tipo de investimento. Então, ele vai fazer com que a moeda, como a gente já viu no outro evangelho, recebida, se multiplique. Nesse sentido, ela também serve de instrumento para impulsionar o progresso espiritual. Como fazer surgir, por exemplo, nos corações dos homens, a caridade, a vontade da superação, de colaboração mútua, a motivação pela luta por melhores condições de vida para crianças, mulheres e todas as classes menos favorecidas. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e seu poder. Sem experimentarmos através de diversas encarnações, jamais o espírito desenvolveria o amor e a caridade, que tanto são necessários para a nossa elevação. Temos exemplo de um jogador chamado, eu não sei pronunciar direito o nome dele, acho que é Sadio Mané. Ele é craque e ídolo do Senegal, atacante do Bayern de Munique. E em 2019 ele foi homenageado, porque ele já doou milhões do que ele recebeu para ajudar a seu vilarejo natal, lá no Senegal. Então ele construiu hospitais, escolas, e ele disse que para que ele teria 10 Ferraris, 20 relógios? O que esses objetos fazem por mim e pelo planeta? Eu passei fome, tive que trabalhar no campo, sobrevivi tempos difíceis, joguei futebol descalço, não tinha educação e outras coisas, mas com o que eu ganho do futebol, posso ajudar meu povo. Isso ele comentou em 2019 e eu me emocionei. Eu acho que ele serve de exemplo de superação,
de desenvolvimento e de livre-arbítrio, né, como nos outros evangelhos que a nossa amiga acabou de falar da Silvia. E ele sempre que sim. Pode complementar. Não, e assim, toda vez, e quando eu descobri essa história, que foi recente, porque isso não dá ibope, né? Quando eu me emocionei muito, e agora eu sou fã desse senhor Mané. Para a gente perceber, como a Aldina falou, nós nascemos, né, sem nenhum tipo de conhecimento, né? Mas, como também a Socorro disse, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E ele passou por todos esses problemas, percebeu e tudo isso. Quando ganhou, quando viu a fortuna na sua mão, o que ele fez? Ele lembrou-se dos seus irmãos do Senegal e foi lá ajudá-los. É muito bonita essa história mesmo, muito bem lembrada. Ele até comentou ali, porque assim, o pai dele morreu porque não tinha um hospital no vilarejo, não tinha na cidade dele, então aquilo ficou marcado, você viu, ele foi embora, mas ficou gravado junto com o aprendizado que você falou, que já existe nele, e ele venceu. Esse é um vencedor, verdadeiro vencedor, né? Dando continuidade ao evangelho, há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar o seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Ana Maris, eu queria fazer uma reflexão sobre esse momento do Evangelho. Não sei se vocês já perceberam que essa palavra trabalhar, trabalhamos, sempre se repete, né? Na leitura, sempre se repete nas nossas reflexões. Então, eu queria destacar, nesse momento, a importância de se pensar no trabalho, como você acabou de dar um exemplo maravilhoso sobre isso. Então, eu queria chamar a atenção pensando em 2 pontos essenciais. Primeiro, nessa parte, quando você disse assim, por Deus ser justo, prescreve trabalhar seu turno. O que será que ele está querendo dizer, né? Por que será que acontece isso? Então, nessa reflexão, a gente pode pensar, em cada reencarnação, nós assumimos novos compromissos, né? Novos papéis diferentes, em cada turno, em cada momento, né? Mas todos eles têm um propósito. Ora somos pais, ora somos filhos, ora somos companheiros, companheiras, ora estamos numa posição de poder, ora estamos numa posição, né, de serviços. Então, são muitos papéis. Em cada planejamento reencarnatório, nós temos novos objetivos de aprendizagem, mas a gente tem que entender que é um processo contínuo, né, de aprendizagem. A segunda reflexão que eu faço, pensando nessa palavra trabalho, é que, como vocês já falaram, nascemos simples e ignorantes, né? Mas nós temos a condição e a capacidade de sermos melhores. Então, nesse sentido, é parte do processo educativo e do caminho que trilhamos em busca do progresso, pensar nesse livre-arbítrio, tomando todas as decisões necessárias para melhorar. Então, tem uma passagem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, trabalhadores, trabalhem sua terra, recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. Tudo a ver com esse momento, tudo a ver com essa reflexão que a gente está fazendo nesse Evangelho. Então, dessa forma, devemos trabalhar para nossa manutenção física, moral, psíquica, sejamos ricos ou pobres. Nesse trabalho, vamos nos tornar ricos de conhecimento e de amor. E também aprendendo a administrar os recursos financeiros colocados em nossas mãos, como você acabou de dar um exemplo maravilhoso. Para que 10 relógios, né? Para que 5 carros na garagem, né? Porque Deus realmente, pela sua misericórdia, como nosso Pai, nos dá essa condição de tomar essas decisões. Então, tem uma mensagem linda nesse livro aqui, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, que se chama Amigo, que fala assim, o capítulo 5, trabalhar sempre. Então, eu vou ler só um trechinho para fechar um pouco essa reflexão. Diz assim,
Se teus encargos te parecem pesados em demasia, não te abandones a impressão negativas e se ergue-te em espírito ante a luz da compreensão. Comparemos a existência quando na terra há um campo que o Senhor nos concede cultivar. Cada criatura permanece na gleba que lhe coube. De certo, encontraremos pedras a remover, espinheiros a suprimir, ervas selvagens a erradicar e certos tratos do solo por adubar e corrigir. Então, se a gente começar a pensar nisso, nesse processo, a gente vai tomando as melhores decisões por nós e por quem está perto da gente, não é mesmo? Posso falar um nome? Posso? Você vai falar? Vai falar. Não, eu queria falar que ontem eu assisti novamente o Nosso Lar e uma coisa que ele frisa muito é o trabalho, assim, né? Eu sei que tem uma hora que o André Luiz, mas eu sou médico, ele falou, mas seu diploma está lá embaixo, aqui tem outros trabalhos, né? E que assim, eu entendi assim que todo trabalho, né, é importante. E naquele momento ele ainda não estava ainda. Aí você está falando, eu lembrei que no Nosso Lar eles enfatizam muito o trabalho. Eu achei muito, muito, muito bonito, gente. É isso mesmo, Nádia. E, Nádia e Socorro, eu achei muito interessante a abrangência, né, do trabalho. Né? E tem coisas que não consideramos como trabalho. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Aí eles respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vejam só que coisa interessante, como é abrangente, né? Tudo que nós vamos fazer é um trabalho, né? Então, quando somos pobres, né? Por isso que nesse trecho diz, né? Devemos aceitar essa condição trabalhando para desenvolver a resignação. E quando somos ricos, trabalhando para desenvolver a caridade. E, em ambos os casos, trabalhando contra o egoísmo e o orgulho, sem esquecer de cuidar da saúde. É um trabalho muito importante isso, né? Pois é, trabalhar sempre, né? Pensando todo no nosso progresso, no nosso e de quem está perto, né? Então, dando continuidade à sequência do nosso evangelho, vamos pensar, vamos ver o que nos diz o evangelho agora. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as desprezíveis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis, santuários que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração passageira e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então podemos concluir que se todos os homens fossem humildes e caridosos, o mundo não teria tanto sofrimento? Vejamos. O Evangelho explica que não adianta repartir igualmente as riquezas materiais, porque, aliás, muitos de nós não saberiam nem o que fazer com ela. Gastaríamos tudo com coisas fúteis e sem valor algum. Então, ela se acabaria, certo? Como é possível, então, que
todos têm acesso aos direitos básicos da vida. Um teto para se proteger, um prato de comida todos os dias, direito de ir à escola e a ter cuidados médicos. Porque isso, gente, é o mínimo, não é mesmo? Lemos todos os dias que milhares de pessoas no mundo passam fome, enquanto outros tantos não fazem ideia do que é a fome. Deus é justo e bom. Não tenho dúvidas disso. E tenho a certeza de que Ele nos fornece toda a riqueza material de que necessitamos. Porém, nós não sabemos ou não queremos repartir o que temos com os que têm menos do que nós. Não é isso? Se fôssemos menos egoístas e orgulhosos, todos, sem exceção, teriam o que comer, o que vestir e onde morar. Deus, que é Pai de amor, está nos educando com toda a sua sabedoria. E é por isso que ora temos muito e ora não temos quase nada, para aprendermos a doar e também a receber. E como diz Kardec em seu livro Obras Póstumas, para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhe deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Portanto, queridos amigos, sigamos o exemplo dos humildes e mansos de coração. Assim Jesus nos ensinou o caminho que leva ao Pai. Para resolvermos o problema da desigualdade social, necessitamos trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, olharmos o próximo como irmão e praticar a caridade. Assim, todos seremos ricos, mansos e pacíficos. Vamos chegar lá. É com você, minha irmã, Ana Mares. Que bonito, viu, Andina? Vamos chegar nesse dia, tenho certeza. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de nosso evangelho e peço agora ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu e aqui reunidos estamos fazendo este evangelho e que ele possa adentrar em cada lar, levando muita luz e paz. E também, Senhor, que os amigos espirituais possam fluidificar cada água em cada lar e que sirva para que nós nos sintamos cada vez melhores. Senhor, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.